Boa tarde, queria agradecer a todos. O desejo é o que move o mundo, né? É o que faz a gente ter vontade de fazer tudo, de seguir adiante. E eu sou, para vocês, a pessoa mais perto do desejo que vocês têm agora na cabeça. Porque eu sou o último palestrante do dia. Então, daqui a 25 minutos, vocês vão ser muito mais felizes do que vocês são agora, porque acabou o primeiro dia. Então, é a única vantagem de ser o último a falar num evento de temas tão densos, né? E normalmente, depois do almoço, é o pior tema, que todo mundo está dormindo, né? Então, essa é a única vantagem de você ser o último a falar. E eu vou fazer uma interseção aqui. Eu vou falar sobre hermenêutica, como não poderia deixar de ser, mas vou também trazer as questões referentes ao meu tema digamos, ao tema que me move, que é o direito de autor, a discussão sobre a cultura, a discussão sobre como o direito de autor se refere ao processo criativo e levantar a hipótese de comparação desse processo criativo com a questão das decisões judiciais. E, enfim, então a fala vai ser um pouco voltada nisso. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de falar assim de pé, estar mais perto do público. Esse é um público que nós levamos o próprio público, né, Lênin? Nós mesmos somos obrigados a assistir, nós mesmos vamos acabando apreciando nossas teses e conhecendo as teses uns dos outros, conhecendo um pouco da nossa vida. Quem me conhece sabe que eu sou casado com uma paraibana, o que faz com que eu corra riscos à minha incolumidade absolutamente todos os dias, né? Não minha incolumidade física, né, que seria a primeira coisa que o sujeito ia pensar, que era porque ela carrega uma peixeira e tal, aquela coisa, mas incolumidade psíquica, porque a minha mulher, o pai dela é de um lugar chamado Itapororoca. Não foi citado aqui como Batatais, é uma grande megalópole também do Nordeste, Itapororoca, e o meu sogro, portanto, ele tem um falar peculiar. Ele tem um falar do nordestês de raiz de Itapororoca, aquele que só utiliza as vogais, né? Ele não fala as consoantes, né? Então, ele citaria aqui o nosso ambiente, ele diria mais ou menos que a sala é assim: aqui tem os parques, então senta todo aqui, fica correndo. E o nosso tema é sobre linguagem, então me é permissivo pensar sobre linguagem. Pode piorar, calma. Então, ele diria: para piorar, a minha cunhada casou com um português de raiz, alfacinha, lisboeta, né, Lênin? Lisboeta, aqueles que, inversamente a um de raiz de Itapororoca, só utiliza as consoantes. É uma espécie, um representante, né, dos homens consoantes portugueses na sua tradição mais legítima. Então, se o meu sogro dissesse que essa sala o meu cunhado ia dizer: e a pessoa ia o outro lado. E a conversa deles descrevendo a sala seria: ó, Rito, que o Rito falou umas palestras para o outro lado fazer uma palhaçada. Está percebendo? Essa seria a conversa. Essa seria a conversa. Portanto, está comprovado que eu sofro pressões à minha incolumidade psíquica a diário. E, como o nosso tema é hermenêutica, também é linguagem. E se é a linguagem, o que a gente tem que pensar é que a linguagem não é escrava do desejo. Parece uma novela das 6, né? Escravas do desejo. A linguagem não é escrava do desejo. A gente não pode dizer qualquer coisa, especialmente porque não podemos dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, mas porque o outro não nos vai entender. E se não podemos dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, também não podemos interpretar as coisas de qualquer modo. Essa é a questão. E por que esse é o nosso tema? Esse é o nosso tema de hoje e de amanhã, em alguma medida. Mas por que ele é o meu tema? Ele é o meu tema porque eu quero fazer a interseção entre o processo interpretativo do juiz, do julgador, e o processo interpretativo, que é o processo criativo. O processo daquele que interpreta o mundo, vê o mundo, e daí interpreta o mundo por meio de um processo criativo, que é o autor,
o artista e aquele que está inserido, portanto, do ponto de vista de uma política legislativa, do direito de autor, etc. E essa discussão, na verdade, ela surgiu durante a minha pesquisa da tese, acabou sendo um capítulo excluído, porque saía um pouco do que eu estava propondo ali objetivamente, e eu pretendo seguir também discutindo esse tema. O professor Rafael também foi já instado a participar comigo, e vamos escrever um texto sobre isso. Agora eu estou aqui publicizando para que ele fique comprometido. Tem que ser assim, não é verdade? E, então, a primeira questão é que eu preciso trazer alguns conceitos que eu defini e venho definindo sobre o direito de autor, para que a gente possa fazer essa interseção. A primeira questão é que eu chamo, e tenho chamado, o autor de sujeito criador. Não por uma nomenclatura que seja pretensiosa, a ideia não é essa, mas é tirar um pouco a ideia de autor, porque nas legislações autorais se utiliza a terminologia autor, mas também tratando-se de indicar alguns sujeitos que não são autores, mas que são titulares de direitos, como editoras de livros, como gravadoras, etc. Então, para o bem do direito de autor, eu preferi chamar criador, mas a interseção é com a filosofia, então eu tive que chamar de sujeito criador. E o sujeito criador é aquele que está inserido, portanto, num modo de interpretar o mundo. Ele tem uma visão do mundo, e lhe é razoável que essa visão do mundo seja o que venha a permitir o seu processo criativo. Portanto, ele está inserido num círculo hermenêutico. Sob a forma, ou sob o nome, sob a denominação do que eu chamo círculo criativo. Então, essa é uma discussão que também já tivemos, né, eu e o Rafael, sobre se o círculo criativo era uma espécie do círculo hermenêutico, ou era simplesmente um modo de chamar. De fato, eu posso dizer que é um modo de chamar o círculo hermenêutico no processo criativo. Porque o artista é evidente, o criador, ele recebe, o sujeito criador recebe uma bagagem cultural, mas não é dessa bagagem cultural somente que a obra vai ser um resultado, ela necessariamente passa pela sua subjetividade. Isso parece evidente numa discussão sobre hermenêutica e sobre interpretação. Acontece que, em direito de autor, nós temos outras prerrogativas ou condições de possibilidade para analisar um processo criativo e saber se esse processo criativo é passível de proteção como resultado criativo. Então, as três condições de possibilidade mínimas são a criatividade, a originalidade e a exteriorização. E eu vou tratar de trazê-las aqui para que depois a gente possa discutir isso sob o viés do outro sujeito que não é sujeito criador, mas pensa que é o julgador. Essa é a discussão. Então, primeiro, a criatividade. No conceito de direito de autor, ser criativo não é ser mais ou menos original, ou ter mais capacidade de desenvolver algo do ponto de vista artístico. É um conceito objetivo. Uma obra, a criatividade decorre do fato de que alguém criou algo e não surgiu algo espontaneamente. Então, portanto, o sujeito criador, obviamente, está inserido e possui essa criatividade, portanto, a criatividade é um conceito objetivo com essa caracterização. Depois, a originalidade, que em direito de autor será relativa. Não se pode falar em originalidade absoluta, porque se você falar em originalidade absoluta, determinadas categorias musicais, por exemplo, seriam impossíveis de ter obras recriadas, como literárias, como outras obras de outra natureza também. Então, a originalidade vai ser uma originalidade relativa. E o que é a originalidade? É exatamente esse conteúdo objetivo de algo ser ou ter sido criado por alguém, sem ter sido anteriormente criado por alguém como solução artística, nessa visão de mundo, nesse sujeito criador. E o terceiro elemento é, de certo modo, mais simples, que é a exteriorização. Isso não pode ficar só na mente criativa daquele sujeito, com mais ou menos originalidade, mas precisa sair dessa mente criativa, precisa, portanto, ser exteriorizada. Por outro lado, não são condições de possibilidade. Registro da obra é um critério objetivo que serve somente para determinados países do sistema de copyrights, que é common law, né, como nos Estados Unidos, eventualmente em um ou outro país do sistema romano-germânico, como a Argentina, talvez tivesse que ser mesmo a Argentina, né, para a gente poder fazer a brincadeira, né,
E, por outro lado, o mérito também não é uma questão que importa para o direito de autor. A qualidade da obra não importa, até porque a gente já sabe que, se a qualidade da obra importasse para o direito de autor, teria artistas que não receberiam direito de autor e ainda pagariam para nós danos morais, né? Obviamente. Né? Então, o mérito, a qualidade da obra está excluída dessa discussão. Essas, portanto, são as questões objetivas. E como é que... E aí já um pouco matando a charada, ou seja, antecipando o que é a minha visão comparativa dessas questões. O sujeito criador, o juiz, não é sujeito criador. E não pode sê-lo. Não está ele inserido no círculo criativo, apesar de estar inserido no círculo hermenêutico. Não faz parte ele da possibilidade de criar com total liberdade como um autor, como um compositor. E esta, apesar de ser somente uma nuance, um pequeno aspecto nessa discussão nossa sobre hermenêutica, sobre interpretação, acaba sendo uma grande escusa no processo de se fazer o direito e de se discutir decisões judiciais, porque, ao fim e ao cabo, o juiz acha que ele pode ser mais original. Não criativo, a gente tem que pensar na técnica do direito de autor. Criativo, sim. Já vamos analisar os três aspectos objetivos, vistos sob o olhar do que eu penso do julgador. Mas a primeira questão é matar a charada. Ele não está inserido no círculo criativo. Ele está inserido no círculo hermenêutico. Ele faz parte do círculo hermenêutico, mas ele não faz parte, como juiz, do círculo criativo. Agora, claro, um autoralista, um colega que fosse de direito de autor, iria dizer que é evidente o que eu estou dizendo, porque, por exemplo, as decisões judiciais não são protegíveis por direito de autor. Claro, em todas as legislações nacionais isso vai estar presente, mas essa é uma discussão de política legislativa posterior à análise filosófica que eu estou propondo para vocês. O que eu estou dizendo não é que uma decisão não gere direito de autor, todos podem ter acesso, todos podem publicar livros com decisões, citar e etc. Isso é evidente. A discussão não é essa. Isso está no âmbito das chamadas limitações de direito de autor, ou no catálogo de limites e de exceções do direito de autor. Mas aqui a questão é prévia. É se, do ponto de vista da filosofia e, portanto, do ponto de vista da interpretação, do olhar o mundo na qualidade de juiz, se ele pode e deve olhar o mundo do mesmo modo que olha um artista, que olha um sujeito criador. E, portanto, ele não pode, não lhe é permitido. E aí, por isso, eu queria trazer para vocês a observação sobre esses três elementos objetivos, que são a criatividade, a originalidade e a exteriorização, agora sob o olhar de que o nosso destinatário é juiz, e não o sujeito criador. Vamos pensar. Criatividade. Eu disse que a criatividade era um conceito objetivo que tinha como elemento o fato de um processo criativo, de uma obra, de uma criação, decorrer de uma criação humana. Uma decisão judicial também é uma criação humana, obviamente. Algumas não parecem, mas é uma criação humana. Agora, o sujeito que está implicado não é aquele sujeito somente. A decisão não é dele. A decisão não é do juiz como pessoa. Ele representa, todos nós já sabemos isso aqui, ele representa o Estado, ele representa o que lhe é demandado pela sociedade. Portanto, ainda que haja uma criatividade no sentido de processo criativo por um ser humano, por uma pessoa, um conceito do direito de autor que eu estou trazendo empurrado para a nossa discussão, esse conceito não pode ser o mesmo, porque enquanto o autor, o sujeito criador, representa ele mesmo, o julgador não é somente ele mesmo. Se não é somente ele mesmo, o conceito de criatividade típico do direito de autor não lhe pode ser aplicado como se fosse um processo criativo, como se fossem dois amigos discutindo uma canção, como se fossem dois amigos escrevendo um texto. Não é a mesma coisa. Portanto,
a criatividade do direito de autor não se aplica e, portanto, o juiz não consegue alcançar a condição de possibilidade de sujeito criador ao tomar uma decisão e escrever uma decisão, por mais incrível que ela seja. Não lhe é permitido, do ponto de vista da filosofia, esta atuação. Segundo, a originalidade. A originalidade, do ponto de vista artístico, é um dos grandes fundamentos. Um artista mais ou menos original vai poder trazer para nós conceitos que, extra direito de autor, nós vamos chamar de novidade, ou, eventualmente, vamos chamar de criatividade. Vamos dizer, esse sujeito é muito criativo, mas essa utilização da terminologia criatividade está sendo tomada fora do âmbito técnico do direito de autor. Esse sujeito está utilizando de originalidade. Há artistas mais ou menos originais. Também há juízes mais ou menos originais. Só que o melhor juiz deveria ser o menos original. Deveria ser aquele que, em tese, busca menos condições de estar respondendo a lacunas para trazer o anseio social por meio de atividades criativas e originais. Quanto menos original uma decisão, muito possivelmente, melhor do ponto de vista da interpretação será ela. Claro que aqui a gente tem que relativizar isso, porque depende do que você tem como termo comparativo de decisões anteriores e etc. Estamos falando aqui num processo em tese e um processo pensado sem nenhum tipo de exemplificação de anterioridade. Mas, de fato, não se pode permitir a originalidade como uma condição de possibilidade, inclusive qualitativa, de decisões judiciais. Portanto, a originalidade também não compõe esse ambiente e esse universo da decisão judicial do ponto de vista do direito de autor, como observado filosoficamente como algo que propõe a proteção do artista, porque ele, inserido no círculo criativo, traz algo de inovador que não havia sido construído antes. Então, esse segundo elemento também afasta a possibilidade e comprova a tese, é mais uma resposta para a tese, que o juiz não pode utilizar-se desta condição subjetiva como se sujeito criador fosse. O terceiro elemento é mais simples. O terceiro elemento é a exteriorização. A exteriorização estará presente num processo criativo, artístico, e estará presente num processo judicial e numa demanda, numa decisão judicial. Portanto, a exteriorização não é um obstáculo e é o único elemento que nós podemos dizer dos três que compõem-se como condições de possibilidades objetivas para a proteção do direito de autor, nós podemos dizer que ela é a única que o sujeito criador possui e, ao mesmo tempo, o julgador também possui. As ideias básicas que eu queria passar eram essas, não eram muito mais do que essas, porque eu acho que passar muito mais do que algumas poucas ideias pode acabar confundindo a nossa reflexão sobre as próprias ideias que nós queremos passar, especialmente quando a gente tem uma interseção de duas áreas, como é a questão do direito e de autor e a questão da hermenêutica. E, enfim, então essa é basicamente a ideia que eu queria passar. Agora, o que eu trago para vocês é a dificuldade, imaginem, de dizer o que nós dizemos em termos de hermenêutica para os julgadores e dizer o que eu tenho que dizer em termos de direito de autor, sobre direito de autor, também para esses que vão tomar as decisões e têm absoluta certeza de que podem criar, no sentido fora do direito de autor, com total liberdade, com originalidade, como se todas as teses fossem as teses mais enriquecedoras do direito. No fundo, a utilização do conceito de direito de autor, de criatividade, mais o conceito de originalidade, compõe uma discricionariedade. Só que é uma espécie de discricionariedade, ou é uma discricionariedade observada sob um olhar
do direito de autor. Então, o que eu queria trazer para nós aqui é essa discussão, porque realmente eu também estou inserido nessas mesmas dificuldades que todos vocês, no processo ou em todas as áreas, e acho que a gente tem muita dificuldade em trazer isso para os juízes. Tem que ter algum modo, né, na doutrina, ou talvez a gente tenha que propor aqui questões que sejam mais simples para os juízes, não trazer desse modo tão denso, talvez trazer umas letras do Raul Seixas, fazer uma Raul Seixesização, né, da discussão da hermenêutica, viu, Lênio? Tem uma do Raul que é aquela por quem os sinos dobram, que tem uma parte que ele diz assim, convence as paredes do quarto, como é que é? Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Aí ele diz, coragem, coragem, como é? Coragem, coragem. Eu sei que você é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem. Eu sei que você pode mais. A gente tem um pouco que alertar o judiciário brasileiro. Pode-se mais, mas não é de qualquer jeito, né? É um pouquinho diferente do que se propõe. E a gente tem que buscar a verdade, né? A verdade é a busca da hermenêutica, é o que nós buscamos, né? A verdade é a luz do profeta, né? A mentira é a cor do poeta, mas não pode ser do juiz. Era só isso que eu queria passar para vocês. Obrigado.